Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que temos nessa edição? Tem bastante coisa, olha. Apple com desafios pelo mundo, a corrida da IA esquentando mais ainda e, até umas tecnologias que parecem meio ficção científica, sabe? Mas que estão virando realidade. Começando então pela Apple lá na China. Parece que a tal da Apple Intelligence está com dificuldade para desembarcar por lá, né? Exato. A fonte MacRumors está apontando um adiamento, sim. Era algo esperado para o iOS 18.6, mas não vai rolar por agora. E qual o motivo principal? Olha, são vários fatores. Na verdade, tem as tensões comerciais entre Estados Unidos, né? Especialmente aquelas tarifas que vieram do governo Trump, isso ainda impacta. E claro, a Apple precisa da aprovação regulatória lá da China, da CAC, que é a agência de ciberespaço deles. A burocracia chinesa. Pois é. E como a Apple não pode usar a própria tecnologia de IA generativa lá por causa das regras locais, eles dependem de um parceiro, no caso, a Alibaba. Entendi. Só que esse processo todo de aprovação com a Alibaba tá meio travado, sabe? Muita insegurança política no ar. E ainda tem aquela história da lista de entidades dos Estados Unidos, não é? Isso pode piorar. Com certeza. Se a Alibaba acabar entrando nessa lista, que basicamente restringe negócios com empresas que os Estados Unidos consideram de risco, aí complica demais a vida da Apple. E enquanto isso, a concorrência, tipo Huawei e Xiaomi, já está oferecendo recurso de IA por lá. Fica difícil competir assim. Situação delicada para a Apple na China. Bom, mudando de continente, mas ainda com a Apple, lá no Reino Unido, o problema é outro, né? Roubo de smartphone está pegando fogo. Tá sim, bastante. A Apple Insider trouxe uns números preocupantes de Londres. Foram 80 mil aparelhos roubados só em 2024. É muito celular. 80 mil? Nossa. Exato. E aí os parlamentares britânicos estão, pressionando a Apple e o Google, questionando se as empresas fazem o suficiente para impedir esses roubos, sabe? Chegaram até a levantar uma suspeita meio pesada, né? De que as empresas talvez lucrassem com isso, vendendo mais aparelhos para repor os roubados. Isso é sério. Super sério. A Apple, claro, negou na hora, afirmou que investiu milhões em proteções como Find My, ou Bustar, né? E a proteção de dispositivo roubado. Certo. O argumento deles é que desativar completamente os aparelhos remotamente poderia criar outras brechas, talvez para fraudes. Mas a Polícia Metropolitana de Londres pediu, sim, para eles criarem um jeito de impedir acesso a serviços na nuvem de aparelhos roubados. Faz sentido. E a matéria também dá umas dicas básicas de segurança, né? Ficar atento em lugar público, não deixar o celular dando sopa na mesa, evitar o bolso de trás da calça e, claro, usar as ferramentas de segurança que a própria Apple oferece. Coisas básicas, mas importantes. Sempre bom lembrar. Agora, vindo aqui para o Brasil, uma notícia que mexe diretamente no nosso bolso. A App Store ficou mais cara. É isso mesmo. Pois é, essa doeu. O Tecmundo confirmou a informação, a Apple atualizou aquela tabela de conversão fixa de dólar para real na App Store brasileira. E o aumento foi grande. Foi sim. Em alguns casos passa de 40%. É bastante coisa. Caramba! Dá um exemplo prático para a gente ter uma ideia do impacto. Olha, um aplicativo que custava antes $0,99, que dava R$4,90, agora está saindo por R$6,90. Quase R$2 a mais. Exato. E para softwares mais caros, o salto é maior ainda. O Final Cut Pro, por exemplo, que é um editor de vídeo profissional, foi de R$1.499,90 para R$1.999,90. R$500 de aumento. Uau, isso afeta todo mundo. Afeta principalmente os apps que usam essa conversão automática da Apple, né? Alguns desenvolvedores podem ter preços específicos regionalizados para o Brasil, aí talvez o impacto seja menor. Mas para a maioria, o preço subiu. Complicado para o consumidor brasileiro. Bom, mudando totalmente o foco agora, vamos para a inteligência artificial. A Nvidia deu um salto, hein? Virou a número 1 do mundo. Virou. Impressionante, né? O Business Insider destacou isso essa semana. A Nvidia passou a Microsoft e se tornou a empresa de capital aberto mais valiosa do planeta.
O valor de mercado bateu tipo 3,44 trilhões de dólares. Trilhões? É muito dinheiro. E o que está puxando isso tudo? Basicamente, a demanda absurda pelos chips dela para IA. Todo mundo quer os processadores da NVIDIA para treinar e rodar modelos de inteligência artificial. É o motor da revolução da IA, né? Mesmo com aquelas restrições de exportação para a China? Mesmo assim, a própria empresa espera perder alguma receita por causa desses controles de exportação de chips avançados dos Estados Unidos para a China. Inclusive o CEO, o Jensen Huang, chegou a criticar essas restrições. Mas mesmo com isso, a demanda global é tão forte que a empresa disparou. Mostra a força desse mercado de IA. Incrível. E ainda no mundo da IA, mas agora falando de startups, tem uma disputa rolando, né? Entre a Windsurf e a Anthropic. O que está acontecendo aí? Isso, até que o Crunch trouxe essa história. É interessante. A Windsurf é uma startup que trabalha com vibe coding, que é tipo codificação assistida por IA, sabe? E parece que ela estava em processo de ser comprada pela OpenAI. Ah, sim. Então, a Windsurf está reclamando que a Anthropic, que é outra gigante da IA, dona do modelo Claude, limitou o acesso direto dela aos modelos mais recentes, o Claude 3.7 e o 3.5 Sonnet. E parece que nem deu acesso direto ao mais novo ainda, o Claude 4. E qual o problema disso para o Windsurf? O problema é que isso força a Windsurf a usar umas soluções alternativas que são mais caras e mais complexas para acessar os modelos da Anthropic. Enquanto isso, parece que outras empresas concorrentes têm acesso direto mais fácil e mais barato. Tratamento diferenciado. É o que a Windsurf alega. A Anthropic se defende, dizendo que prioriza parcerias que sejam sustentáveis a longo prazo e que o acesso via API, que é a interface de programação, continua disponível. Mas, os usuários da Windsurf não estão nada felizes com a situação. É a competição esquentando até no acesso aos modelos de IA. Entendi. Faz parte do jogo, imagino. E o ChatGPT, hein? Não para de evoluir. Agora está de olho no mundo corporativo com funções para reunião. Exatamente. O Tecnoblog noticiou isso. Lançaram um recurso chamado Modo Gravação para o ChatGPT, focado em reuniões. E o que ele faz? Basicamente, ele consegue transcrever a conversa da reunião em tempo real, organiza os assuntos por tópicos, marca os horários de cada fala e, o que é bem útil, destaca os itens de ação, tipo o que ficou definido que precisa ser feito. Nossa, isso parece uma mão na roda para quem vive em reunião. Com certeza. E não é só isso, o ChatGPT agora também se conecta a serviços de nuvem, como Google Drive, Dropbox, OneDrive. Ah, legal. Para quê? Para permitir que o usuário faça perguntas sobre os próprios arquivos que estão guardados lá. Tipo, perguntar sobre dados numa planilha ou resumir um documento pessoal. Bem interessante. Mas isso é para todo mundo? Não, essas funções mais avançadas, tanto o modo gravação quanto a conexão com a nuvem, estão disponíveis nos planos pagos. Teen, Enterprise e também no Edu, que é para instituições de ensino. Entendi. O Google também andou mexendo no Gemini, né? O que foi que mudou lá? Isso, a 925 Google reportou um ajuste que o Google fez depois de ouvir reclamações dos usuários. Parece que o pessoal que assina o plano pago AI Pro do Gemini estava achando baixo o limite de consultas diárias ao modelo mais avançado, o 2.5 Pro, no aplicativo. E aí? E aí que o Google dobrou esse limite. Pelo que a matéria diz, o limite tinha sido reduzido para umas 50 consultas por dia e a galera chiou. Imagino. Agora voltou para 100 consultas por dia para quem paga aqueles $19,99 por mês. Pelo menos ouviram o feedback dos usuários mais assíduos, né? É bom quando isso acontece. Voltando rapidinho para a Apple, só para fechar o ciclo deles, o que a gente pode esperar do próximo iPad Pro com o chip M5? É só mais velocidade ou tem algo mais? Olha, segundo a 95 Mac, a aposta é que sim vai ter o chip M5, que deve ser mais rápido, claro, mas o grande foco do marketing não deve ser só a potência bruta, e sim a versatilidade do aparelho. Versatilidade? Como assim? A ideia é que o novo iPadOS 26, que deve vir junto, traga melhorias significativas para produtividade e multitarefa. Falam num Stage Manager 2.0, talvez até uma barra de menus mais parecida com a do Mac. Interessante. Tornando o iPad mais parecido com um computador mesmo. Exatamente. Reforçando aquela ideia de usar o iPad Pro como um aparelho 3 em 1.
Ele é um tablet, mas também pode ser um laptop com o teclado e quem sabe até um desktop. Talvez até lancem um novo Studio Display junto para completar esse ecossistema. A aposta é na versatilidade via software, sabe? Não só hardware. Faz sentido posicionar ele melhor no mercado. Agora, uma super novidade aqui para o Brasil. Vem aí o Pix automático. Finalmente! Como isso vai funcionar na prática? Essa é uma ótima notícia mesmo. O Mobile Time cobriu bem o anúncio do Banco Central. O Pix automático começa oficialmente no dia 16 de junho. A ideia principal é permitir pagamentos recorrentes usando o Pix. Tipo, conta de luz, assinatura de streaming. Isso mesmo. Assinatura de serviços, conta de luz, água, telefone, escola, condomínio. Coisas que hoje a gente paga muito com débito automático ou boleto. E qual a grande vantagem? A grande vantagem é incluir mais gente nesses serviços. O Banco Central estima que tem 60 milhões de brasileiros que não têm cartão de crédito e hoje ficam de fora de muita coisa que exige pagamento recorrente online. Com o Pix automático, isso pode mudar. Ah, legal. E como funciona para o usuário? É seguro? O fluxo parece ser simples. O cliente vai dar o consentimento uma única vez para aquela empresa poder debitar via Pix. Antes de cada débito, o cliente vai poder ver o valor exato que vai ser cobrado e, se precisar, pode cancelar a autorização a qualquer momento. O Banco Central diz que vai ter regras bem claras para evitar cobranças indevidas e fraudes. Promete facilitar bastante a vida. Parece muito bom mesmo. Tomara que funcione bem. E para a gente fechar essa edição, uma notícia que parece coisa de filme. Impressão de órgãos humanos em 3D. Isso é sério mesmo ou é viagem? Olha, parece ficção científica, mas é sério. O Olhar Digital trouxe a história de uma startup lá da Lituânia chamada Vital 3D. Eles estão trabalhando com uma tecnologia bem avançada. E o que eles fazem exatamente? Eles usam um tipo de laser para organizar células vivas numa estrutura 3D. E a crença deles é que num prazo aí de 10 a 15 anos vai ser possível bioimprimir órgãos humanos complexos, tipo um rim ou um fígado, para transplante. Caramba! Isso resolveria a fila de transplantes. Exatamente. Esse é o objetivo final. Mas antes de chegar lá, eles estão focando em algo, digamos, mais simples, para validar a tecnologia. O que, por exemplo? Eles estão desenvolvendo um curativo bioimpresso chamado Vital Heal. A ideia é acelerar a cicatrização de feridas, inicialmente em cães. O lançamento disso na Europa está previsto para 2026. Começando pelos pets? Isso. E depois, o plano é adaptar a tecnologia para humanos. O foco inicial seriam feridas de difícil cicatrização, como as de pessoas com diabetes. E aí sim, no futuro, quem sabe, órgãos inteiros. É um caminho longo, mas o potencial para ajudar a resolver a falta de doadores é gigantesco. Realmente incrível pensar nisso. Tomara que avance rápido. Ufa, quanta coisa nessa edição, hein? Da geopolítica da tecnologia afetando a Apple, passando pelos preços aqui no Brasil, a corrida da IA, que não para, e chegando nesse futuro da medicina com órgãos impressos. Realmente, o mundo da tecnologia não dá trégua, né? O ritmo é alucinante, sempre com novidades que impactam a vida de todo mundo de um jeito ou outro. E aí, o pessoal que está ouvindo, gostaram das notícias? Se sim, não esqueçam de deixar seus comentários, curtir o episódio e compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito o Ponto Geek a continuar trazendo essas novidades. É isso aí, obrigado pela companhia e até a próxima edição. Tchau, pessoal!